Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes, hoje é dia 24 de março de 2020. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Dentro desta matéria tem um vídeo, de Bolsonaro, uma entrevista lá no Domingo Espetacular. Não posso passar para vocês o vídeo aqui, vocês sabem, da desmonetização, porque dá direitos autorais, e com essa crise toda o YouTube derrubou nossa monetização mais do que a metade. Então até nós estamos apertados por aqui. E aí fica complicado, perder uma desmonetização dessa. Já não tem quase. Então vamos ao que interessa, gente. O presidente Bolsonaro fala sobre as ações de alguns governadores e deixa claro que os governadores estão exterminando empregos. Vamos entender isso? Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, aperta as notificações. Lembrando, nossa descrição do vídeo tem conta bancária. Aqueles que puderem dar uma forcinha pra gente, ajudar o nosso canal, ajudar o nosso trabalho, dá um pulinho lá. E a gente agradece as que estão nos ajudando. Vamos à matéria, gente, para não perder tempo? Governadores estão exterminando empregos, diz Bolsonaro. Mostro já o áudio para vocês. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, afirmou neste domingo 22, em entrevista ao programa Domingo Espetacular da TV Record, que os governadores que estão adotando medidas extremas são exterminadores de empregos. Segundo Bolsonaro, estes governadores extremistas estão de olho em sua cadeira no executivo. Não podemos extrapolar na dose. Com o desemprego, a catástrofe será maior. Os governadores são... Perdão, gente, eu pulei aqui sem querer. Cadê aqui? Não poder... Os governadores são verdadeiros exterminadores de empregos. Essa é uma crise muito pior do que a causada pelo coronavírus no Brasil, disse Bolsonaro. O presidente reforçou sua tese de que muitos trabalhadores podem perder seus empregos e, por decorrência disso, ficar sem recursos e, inclusive, acabar passando fome, assim como trabalhadores informais. Para o chefe do executivo, uma pessoa com má alimentação e sem recursos para medicamento ficará com a imunidade baixa e mais receptível ao vírus. Aqui vamos à matéria, aqui ao áudio, Já procurar a televisão ali, gente, já. Bom, deixa eu zerar aqui, tirar você aqui. Vamos lá, Fala, presidente. E aqui tem uma alfinetada no Dória, gente, que vale a pena. Tem uma conversa agora com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele está no Palácio da Alvorada e conversa comigo por teleconferência, portanto, pela internet. Eu quero agradecer muitíssimo a sua presença conosco aqui no Domingo Espetacular. Como vai o senhor, presidente? Tudo bem, graças a Deus. Eu que agradeço a oportunidade para me dirigir à nação brasileira. Presidente, nós estamos vivendo o primeiro fim de semana de uma quarentena voluntária, que nos próximos dias pode ser inclusive obrigatória em alguns estados do país. As famílias brasileiras estão lhe assistindo neste momento de casa, muitas delas isoladas. Médicos infectologistas, presidente, dizem que o governo de alguma forma demorou a reconhecer a gravidade da situação que estamos vivendo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, desde quando nós resgatamos os brasileiros lá na China, o Brasil, os nossos ministros, nosso governo vem tomando as providências. Nós trabalhamos, todos os ministros conversam entre si e várias medidas foram tomadas, em especial também junto à economia. O nosso ministro Henrique Mandetta, da Saúde, já vinha providenciando respiradores, abertura de leite de UTI, fazendo contato com os demais integrantes aqui do nosso governo para esperar o momento dessa gripe vir ao Brasil, porque nós sabíamos que ela viria ao Brasil. Agora, as pessoas que reclamam de mim que não tomou providência, tenho tomado providência, como por exemplo aí o senhor governador de São Paulo, tem que lembrar que no dia 23 de fevereiro ele estava na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Logo depois, 8 de março, dia da mulher, teve uma corrida da mulher em São Paulo, ele estava lá com 18 mil pessoas do teu lado. No dia seguinte, dá o lançamento da CNN com 1.300 pessoas do teu lado. Então, no que nós estamos vivendo? Nós não podemos politizar isso aqui. Só falei isso porque eles me atacam constantemente. Eu entendo, mas presidente, sobre esse aspecto, para aproveitar o senhor de todos nós buscar solução para o caso e atenuar o problema que já começou e saber que tem um prazo para aumentar e depois regredir e voltar à normalidade. Mas aproveitando o gancho que o senhor acaba de me dar nessa sua resposta, na posição desses governadores, o senhor teria estimulado o cancelamento ou suspensão do carnaval? Eles poderiam ter proposto isso. Agora, imagine, uma decisão minha nesse sentido.
Primeiro, o custo que não seria, dado que já estava envolvido em despesa, em tudo no Brasil todo. Obviamente que eu não seria respeitado. Eu acho que cairia no ridículo essa imposição. Agora, deixa bem claro, não temos que entrar em pânico. Isso nós vamos viver. Quando você não pode comparar o Brasil com a Itália, eu pergunto a você, você sabe quantos habitantes temos por quilômetro quadrado na Itália? São 200 habitantes por quilômetro quadrado. Na Alemanha são 230 habitantes. No Brasil, 24. Há uma diferença enorme entre esses países. Mais importante que a economia é a nossa vida. Mas nós não podemos extrapolar na dose, porque com o desemprego aí acontecendo, a catástrofe será maior. Mais ainda, o número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. Tá vendo aí? A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. Presidente. Então tem certos números que temos que levar em conta. E essas crises, esses vírus acontecem ao longo do tempo no mundo todo. Então, calma, tranquilidade, não levar pânico à população, não exterminar empregos, senhores governadores. Sejam responsáveis, sejam responsáveis. Espero que não queiram me culpar lá na frente pela quantidade de milhões e milhões de empregados na minha pessoa. Estamos fazendo a coisa certa, observando protocolos e com tranquilidade. Eu entendo que é justamente por isso que essa entrevista é importante, para ouvir também a sua parcela de responsabilidade, já que os governadores não estão participando aqui dessa entrevista. Por isso mesmo eu queria entender, nessa preocupação de empregadores e de trabalhadores sobre as próximas semanas, que medidas efetivas o governo federal anuncia ou pode anunciar para manutenção de empregos. Eu vejo governadores estimulando que não se corte água, não se corte luz. Quer dizer, diante de um quadro pior que pode aparecer e que, segundo o seu ministro da Saúde, de fato virá, quais são as medidas do governo federal nesse campo trabalhista? Trabalhista, junto à equipe econômica, é o não recolhimento do Simples, a parte que compete à União, linhas de crédito. Nós já estamos adiantando as 2 parcelas do 13º do pessoal do INSS para aposentados e pensionistas. A Caixa Econômica Federal tem uma linha de crédito enorme também no mesmo sentido, com juros mais baixos. Então, essa série de medidas vão fazer alguma diferença. O senhor trabalha com alguma projeção de números? Diferentes organizações, algumas financeiras? Eu não trabalho, não interfiro no trabalho do Luiz Mandetta, nosso ministro da Saúde, tá? Eu vejo os números que partem de lá, dessas projeções, eu estou achando que é um exagero nisso aí. E nós temos que levar em conta a situação daquela pessoa. Às vezes o cara é uma pessoa como no Rio de Janeiro, que é uma pessoa grave, entubada lá. Tem 50 anos de idade, né? Desde os 12 era um fumante inveterado. Então qualquer problema que ele adquira, tá? vai ser uma catástrofe para a vida dele. Não há a menor dúvida isso daí. Me permita emendar a pergunta que fiz agora há pouco sobre as comunidades em situação de risco, como favelas, áreas mais pobres. Do Rio de Janeiro chegam informações agora dos primeiros casos confirmados na Cidade de Deus e em outras comunidades. Qual o papel que o governo federal pode desempenhar nessa questão? Olha, tem uma comunidade do Rio de Janeiro, não vou falar o nome aqui, vou falar que estou discriminando, né? Tem um número de tuberculose muito alto. Tá? Entrando o vírus lá, com toda certeza, nessa comunidade vai ter muita gente que vai perder a vida, porque vai ser agravada por esse vírus. Cuidado que tem que ter. Repito, é a mesma coisa, evitar a circulação. Já ficou claro nessa entrevista e em outras, presidente, que o senhor vem trocando farpas com governadores, sobretudo no Rio e em São Paulo. Eu pergunto para o senhor de maneira clara, em que isso ajuda ao enfrentamento da crise que estamos vivendo? Primeiro, você não me vê atacando nenhum governador, nenhum, zero. Eles que me atacam constantemente. Foge da sua responsabilidade e ataca o governo federal. O senhor chamou deles de lunático? Por parte deles, que não começou agora não. É desde o início do ano passado que eles me atacam. Assim como a grande mídia, com raras exceções, me ataca constantemente. Digo mais, previamente, né,
o povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus. Já que estamos no ambiente político, o senhor percebeu ao longo dessa semana panelaços a favor do governo, contra o governo. O senhor disse que considera essas manifestações democráticas e as respeita, mas eu gostaria de saber de sua parte, o que de concreto o senhor pensa em fazer para resgatar a confiança daquela pessoa que não está concordando com a sua postura diante dessa crise? Não estou preocupado com a minha popularidade, se votar bem ou não. Até porque ninguém acredita em pesquisa no Brasil, não estou preocupado com isso. Esses panelaços foram incentivados, né, antes de acontecer pela Globo. A TV Globo botou vai haver no ar dizendo que naquele dia, no dia seguinte, teve uma manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro, endossado pela revista Veja, que fez campanha também, entre outros órgãos de imprensa. É uma campanha deslavada, é uma campanha descomunal, absurda, contra o chefe de Estado, que simplesmente, né, teve a coragem de cortar a propaganda dessas grandes empresas. Acabou a mamata para eles, querem me tirar de qualquer maneira. O nosso governo, com todo respeito, né, tem um time de ministros que eu duvido que tivemos isso no passado, podemos ter no futuro com alguém do perfil diferentemente do meu. Então a grande mídia, governadores, de olho na minha cadeira, se puder antecipar a minha saída, eles farão isso daí, mas da minha parte não terão oportunidade disso. Nós vamos continuar fazendo nosso papel. Não é discutir quem está bem ou quem não está bem diante de panelaços armados pelo sistema Globo. Se for armar um panelaço, se alguém quiser armar um panelaço contra a Globo à noite, o Brasil vai se transformar aqui numa caixa de som. Tá? Exatamente diferente do que eles pregam, acontece com o meu governo. Estamos fazendo nosso trabalho despreocupados com a minha popularidade. A minha popularidade é o que menos interessa. Eu quero, se Deus quiser, no futuro, entregar o Brasil muito melhor para quem me suceder do que eu peguei em janeiro do ano passado. Me permita trazer de volta o assunto para essa crise, para a pandemia que estamos vivendo. Vamos falar da vida das pessoas. O senhor falou aqui sobre os receios em relação a desabastecimento. O que o governo federal tem feito para enfrentar isso, para lidar com isso? Se preparando, como? Comprando equipamento hospitalar, fazendo videoconferências, conversando. Daqui a pouco eu tenho hoje, domingo, uma videoconferência com o governador, com o prefeito de 20 grandes cidades, ao lado do ministro da Saúde, vendo o que eles precisam. Estamos fazendo um contato direto com os prefeitos, porque é lá que o povo vive, e não na fantasia de alguns governadores. Então, esse é o nosso trabalho, e acalmar a população, evitar que o pânico chegue no meio da população, porque as consequências serão dramáticas, serão trágicas. E no momento já temos um problema. Os governadores são verdadeiros exterminadores de emprego. Parte dos governadores deixam claro, estão exterminando emprego no Brasil. Essa é uma crise muito pior do que o próprio coronavírus vem causando no Brasil e pode causar ainda. Para a gente concluir a entrevista, já agradecendo mais uma vez por o senhor estar conosco aqui nessa noite de domingo, no Domingo Espetacular, qual é a mensagem que o senhor envia ao brasileiro diante desse crescimento exponencial do número de casos? Olha, fé, quem acredita em Deus, orações, tá? Vamos ter paciência, calma, isso passa, não tem como evitar no momento, não tem vacina, não tem remédio, se bem que, meus parabéns ao Hospital Beto Einstein, que está aqui tomando providências, né, no sentido de avaliar a eficácia da cloroquina nos portadores da Covid-19. Parabéns, se me permite aqui, a indústria farmacêutica Apsen, que produz o hidroxicloroquina, que pode ser o remédio para isso, que disponibilizou toda a sua produção gratuita para atender o Estado do Brasil. Meus agradecimentos aos laboratórios químico-farmacêuticos do Exército e da Aeronáutica, que vão começar a produzir mais equipamentos para enfrentar esse problema. Se bem que, deixa bem claro, está faltando esse remédio nas farmácias e eles são usados para combater a malária, a artrite e lúpus. Então, pessoas com esse problema estão com a ausência desse remédio. E esses laboratórios, o nosso e a Apsen, já estão em condições de fornecer, a partir de segunda-feira ou terça, esse remédio para que essas pessoas possam fazer uso dele. Então, estamos antecipando a problemas, mas estamos também colaborando em contato aqui no Brasil, a nossa Anvisa, em contato com o nosso semelhante nos Estados Unidos,
buscando saber até que ponto realmente esse remédio, que chama-se aqui no Brasil Reuquinol, pode ser constatado como importante para a cura de quem vier se acometer do Covid-19. Obrigado pela entrevista, presidente. Bom, tá aí, gente. Galera. Vamos tirar aqui antes que entre o próximo. Bom, acho que não precisa falar muito, acho que o presidente já deixou bem claro, né? As ações do governo, né? Ele falou uma coisa interessante ali, gente, que é o seguinte, para a gente ficar de olho, porque em breve nós vamos perceber que alguns governadores acabaram, né, fazendo um pouquinho de exagero. Eu concordo com o Bolsonaro nessa questão. Por quê? A gente que está aqui acompanhando todo esse andamento, a gente percebe uma diferença muito grande entre os fatos em si e algumas narrativas que estão surgindo por aí. É motivo de preocupação? É sim, de muita preocupação, mas não é motivo de pânico, não é motivo de... Porque você vê que engraçado, só pra gente finalizar, é engraçado. Você e eu somos aconselhados a ficar dentro de casa, mas lá em Santa Catarina, e é aí que a gente vê que alguma coisa está errada, lá em Santa Catarina a justiça mandou soltar 1.075 presos, que estavam presos em isolamento, sem visita, sem nada. Ou seja, estavam mais seguros nesse contexto do que nós. E engraçado, mandam soltar esses caras. Mas eu e você temos que ficar dentro de casa. Então, existe uma certa... umas certas incoerências nessa coisa toda. Que se qualquer brasileiro tiver raciocínio lógico, vai perceber que alguma coisa de errado está nesse extremismo de propaganda, que o mundo está se acabando. Basta a gente prestar atenção que a gente encontra as pilantragens nesse negócio. Canal Brasil Notícias, gente. Vamos ficar muito longo o vídeo. Um abraço para você, a gente volta depois com mais informações.